O professor vai começar a aula. Boa noite, gente, mais uma vez. Começando aqui. Boa noite mais uma vez, começando aqui nossa aula, mais uma terça-feira. E é muito bom, gente. Estamos aqui juntos, terças-feiras, compartilhando, um pouco de conhecimento aqui para poder ajudar vocês a performarem em um novo nível. E nós vamos comentar hoje sobre algumas questões técnicas do treinamento da performance e como que isso impacta a sua performance no esporte, na competição. É interessante que a gente sempre tem no treinamento sprints, né? Sempre sprints. E podemos pensar assim, mas espera aí, o mountain bike, os esportes de endurance são esportes de resistência, são esportes mais longos, a gente só faz sprint, né? Mas por quê? São dois motivos. Primeiro, porque os sprints são uma forma de nós sobrecarregarmos um sistema nosso de energia. Se a gente faz um sprint curto, 10 segundos, tem um sistema de energia que trabalha ali, um sistema bioquímico. Se nós fazemos vários sprints, a gente está sobrecarregando o sistema e ele vai responder, vai ter uma melhora. Se for um sprint longo, de 1 minuto, ou de 5 minutos e por aí vai, são outros sistemas que vão responder. Então, o treinamento intervalado, ou o HIIT, como se fala no meio fora do ciclismo, fora do endurance, é um tipo de treinamento para poder sobrecarregar sistemas e você ter resposta, você ter aumento de rendimento. Por isso a gente sprinta tanto. Mas tem um segundo motivo pelo qual nós sprintamos tanto, que é você estar mais responsivo em situações de competição. Nós vamos falar hoje de dois tipos de sprints específicos, dois tipos de treino específicos, e como que isso impacta sua performance em competição, principalmente. Existe uma margem de duração de sprints que é de até 20 segundos. Exemplo, um sprint de 7 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Nesse tipo de sprint, gente, não dá tempo do seu coração bater rápido para pegar oxigênio no pulmão, para levar com o sangue até no músculo e usar oxigênio para queimar gordura ou mesmo glicose. Tem que ter quebra de energia sem oxigênio, porque é muito rápida a demanda. É muito pouco tempo para poder gerar potência na sua bicicleta ou, enfim, no seu esporte. Então, nós usamos um sistema que a gente chama de alático, que é um sistema que não alático, ele é, na verdade, anaeróbio alático. Anaeróbio porque não usa oxigênio. E o alático é porque não quebra glicose, então não gera lactato, então é alático, é que não tem lactato. Mas se não quebra glicose, quebra o que, Leandro? Quebra fosfocreatina, tá? Então é outra substância que a gente tem no músculo para poder performar, chamada fosfocreatina, tá bom? Então até 20 segundos, qual substância? Fosfocreatina. Qual sistema? Vamos chamar de alático, tá bom? Sistema anaeróbio alático. Já se eu fizer sprints mais longos, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, vocês devem observar isso na prática, é algo muito diferente. Sprint de 15 segundos versus um de 1 minuto não é muito diferente, gente. Porque esse de 1 minuto, por exemplo, é um anaeróbio lático. Ele continua sendo sem oxigênio, só que quebra a glicose, porque a fosfocreatina não dá conta do negócio. Enfim, tem uma limitação do primeiro sistema, e nós vamos para a quebra da glicose. E quebra da glicose vai acontecer o quê? Vai gerar algo chamado ácido lático. Quando se quebra a glicose, tem um subproduto chamado ácido lático, que gera desconforto para a gente, que faz ter mais íons H+, no seu músculo, no seu sangue, então tem uma acidose metabólica com desconforto. Mas o corpo vai lá, tampona, faz um tamponamento do ácido lático e vira lactato. O lactato, inclusive, tem algo interessante, ele é usado como fonte de energia para o coração, para o fígado. Então o coração se alimenta de lactato, o fígado também, e no final das contas ele vira glicose de novo, tá bom? E continua gerando para você energia. Então você come aqui um pão, você vai lá, torrou ele para poder performar. Essa glicose
que virou ácido lático, vira de novo glicose dentro do corpo e continua reutilizando. Então é assim que o sistema funciona. Mas, ok, treinar isso, como eu disse, por um lado é importante para aumentar a performance, para você poder entregar nisso aí. Beleza? Mas como que isso influencia a performance na prova? Em quais situações em específico isso influencia? Quando a gente pensa no aspecto alático, sprints de 10, 15, 20 segundos, acontece o seguinte. Primeira coisa que é importante saber. Toda prova de endurance é uma prova de micro sprints. É sprint, recuperação incompleta, sprint de novo. Inclusive, a gente costuma chamar o mountain bike de um esporte estocástico, porque é pancada, pancada, sprint, sprint, sprint. E muitos desses sprints são sprints curtos. Então, uma subida, uma largada, retomou de uma curva, tudo você vai ter um sprint de uma certa duração. E todos eles vai começar com 5, 10, 15 segundos iniciais. Então, essa parte alática está sendo usada o tempo todo. Toda vez que você sprinta na prova, que são centenas de sprints, o alático está funcionando. Sem contar em subidas muito íngremes, mesmo que já esteja numa fadiga mais significativa, o aspecto alático, ele ajuda você, o aspecto neural, vamos chamar assim, ajuda você a performar ali. Quanto mais força você tem, quanto mais força devido desse aspecto alático, mais você consegue ter força em qualquer situação. É, digamos, a nossa força pura. Então, tanto em situações de micro sprints, isso é utilizado, em situações muito íngremes, tá bom? E isso ajuda você a performar melhor. Só que aí tem um segundo aspecto, que é o aspecto lático, que são os sprints mais longos. De novo, 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí, gente, existe um nome, uma capacidade, um nome de capacidade, que a gente pode chamar o seu nível de performance nesse aspecto lático. A gente chama de velocidade crítica. Velocidade crítica. Existe o nosso FTP, nosso limiar anaeróbio, nossa zona 4, não tem? É um teto nosso. O seu teto para uma hora, ou na corrida ou na bike, seu teto para uma hora é o seu FTP. É o seu limiar anaeróbio. Agora, você concorda comigo que acima do FTP, acima do limiar, tem como você exercitar? Um sprint de 5 minutos. A própria prova fica muito tempo na sua zona 5. Então tem algo acima do seu teto. O quanto você fica de tempo aqui em cima é a sua velocidade crítica. E isso é anaeróbio. O seu teto aeróbio é linear. Acima disso, já é muita coisa anaeróbia. A pergunta é o quanto você consegue fazer acima do FTP. Quanto você consegue ficar nesse anaeróbio, nesse aspecto lático. E isso tem que ser treinado. Porque, de novo, a prova de endurance é pancada, 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 sprint, sprint, sprint. E todo sprint, na verdade, é acima do FTP. Não é só ir lá e ficar estável na zona 4. É acelerar, recupera um pouquinho, acelera de novo. Mesmo em maratonas, provas contínuas, em uma maratona na corrida ou ultramaratona no mountain bike, sempre vão ter muitos sprints. Então, gente, esse aspecto lático é muito importante no endurance também. E aí eu quero falar como que isso na prova gera performance, porque esse é o nosso principal ponto de conversa hoje. E segundo, como ajudar você a tomar decisões de prova com base nisso, se isso está treinado. E terceiro, como podemos treinar isso intencionalmente. Porque você ter isso aí treinado não é só o físico, você tem que saber usar isso aí em prova também. Saber, inclusive, fazer coisas em provas que podem fazer você melhorar ainda mais. Então vamos para esses três aspectos finais aqui, tá bom? Sobre esse aspecto lático. Primeira situação com aspecto lático que ajuda. Quando você tem sprints um pouco mais longos. E quando que isso acontece? O tempo todo. Então, todo sprintzinho de 1 minuto, 2 minutos, em especial no XCO, você vai fazer isso. É uma fuga na maratona, você vai ter que acelerar para entrar no ritmo da fuga, esse inicial elástico. Então, também se usa na prova nos vários micro sprints que são um pouquinho mais longos.
Segunda coisa, quando você tem uma recuperação incompleta, que você fica ali ardendo, você fica ali tentando respirar, qual sistema mais está sendo utilizado ali? É o aspecto lático. Esse, essa performance nossa de 30 segundos a 2 minutos. Então, lembra que eu falei do tamponamento? Que gera ácido lático, o seu corpo tampona para os íons H+, não ficarem ali mais e você melhorar quimicamente? Então, quanto mais treinamos isso, mais tamponamento você consegue fazer. E você consegue lidar melhor com a situação dessa fadiga extrema na prova, nas várias situações. Seja fazer uma fuga, para fazer uma fuga, para você responder uma fuga e ficar mais estável ali. Então, você consegue lidar melhor com as situações quando você treinou melhor esse aspecto lático. Tá bom? E aí, gente, nós vamos agora caminhando o uso disso na prova para situações das menos curtas para as mais longas. Quando você faz um sprint longo na prova, também essa capacidade que vai estar te influenciando. Tudo na prova que é no seu limite e que é muita coisa, o seu aeróbio já usou tudo, e aí um segundo motor é ativado, que é esse anaeróbio que nós estamos conversando, que é o anaeróbio. Então, o seu FTP, sua zona 4, já usou tudo, sua zona 5, seu VO2 usou tudo, e tem algo acima que é a parte anaeróbia, em especial a lática. E é o que nós estamos conversando agora. Tá? Então, sprint longo, usei meu FTP todo, meu limiar anaeróbio, usei meu VO2 todo, e aí um diferencialzinho vai ser o quanto dessa reserva anaeróbia eu tenho. O tanto dessa velocidade crítica. Inclusive, para a gente saber, ter certeza que isso é uma capacidade física a ser treinada, tem alguns estudos científicos interessantes. Faça com você um teste e veja o tanto que você aguenta nessa intensidade. Por exemplo, 4 minutos. Aí pega o mesmo atleta, descansa, volta no laboratório e faz agora, então, um outro formato. Vamos gastar o mesmo tanto de kilojoules, de calorias que você gastou aqui, de outra forma, com sprint curto, 30 por 30, por exemplo. E de outras formas, 40 por 20. Várias formas que colocar você para poder usar aquela energia. Você tem aquele tanto que você tem lá armazenado, acabou, acabou. É algo fixo, que não importa como você utilizá-lo. Você só tem aquilo. É uma reserva anaeróbica que você tem. Então, isso tem que ser treinado, gente. Não é só eu pensar em desenvolver meu FTP, meu limiar anaeróbio, ou meu VO2. Eu tenho que treinar no aspecto anaeróbio, que é a nossa conversa de hoje, sprints, né? Tanto alático quanto lático. Porque assim você consegue responder melhor aos sprints da prova, melhorar a sua entrega em situações de fadiga na prova, inclusive, como eu falei, de recuperações incompleta, e você consegue fazer o quê? Aumentar a sua reserva anaeróbia. E como que isso pode te ajudar? Se você na prova aguentava uma fuga de 5 minutos, pode aguentar uma fuga de 7 minutos, porque você tem mais reserva anaeróbia. Se você conseguiria manter a qualidade do XCO de 4 voltas com pequenos sprints, você consegue com 5 voltas, porque essa reserva foi aumentada. Estão entendendo o quanto que é importante os sprints no treinamento? Por que nós sprintamos tanto? Porque isso está sendo treinado, tá bom? E aí, gente, como eu falei, em várias situações isso é exigido, tá? Inclusive em sprints, em fugas, em situações que você vai estar com tudo o seu aeróbio usado e vai ter um destaquezinho que vai ser o seu anaeróbio, tá? Se você não tem nenhuma demanda de sprint, nenhuma pessoa próxima que está sendo uma disputa direta, a prova inteira você vai estar tendo performances máximas com essa reserva sendo usada, mas se tem, você vai gerenciar isso, você vai estar administrando para usar quando precisa realmente. Por exemplo, estou numa prova, outra pessoa do mesmo nível que eu vou então manter minha performance, manter meu rendimento, para eu poder, na hora certa, usar a reserva que eu tenho. E aí, na hora certa, eu utilizo, certo? E claro, se isso está treinado, eu vou ter mais condições de entrega nessa situação.
E aí, gente, como agora usar isso que nós treinamos mais inteligentemente na prova? Se você treinou de fato essa capacidade, se você de fato responde essas demandas que nós estamos falando, de sprints na prova, de lidar com essa situação essa crítica metabólica que tem na prova, você vai conseguir lidar melhor com algumas situações. Mas aí eu quero voltar agora a diferenciar os sprints curtos dos longos para te ajudar a tomar decisão. Se você está bem treinado no sprint curto e alguém de mais potência pura, você consegue, por exemplo, ser alguém que inicia o ataque, ao invés de ser alguém que aguarda o ataque. Se você é bom no sprint de 10, 15, 20 segundos, você vai ser mais alguém mais propício para poder iniciar o ataque. Já se você está melhor no sustentar, como os segundos iniciais do ataque são importantes, você pode esperar e responder mais progressivamente e entrar no ritmo do ataque, e você vai ter essa capacidade anaeróbia lática para lidar com ele. Tá bom? Então é uma informação importante. Se está treinado, seu curto está treinado, se é bom no curto, você pode iniciar mais facilmente. Se você é melhor no segurar a intensidade, você pode aguardar por um ataque, tá bom? Ou se for fazer um ataque, já pode investir no ataque mais longo. E aí, qual é a forma que nós treinamos essas coisas, né? A primeira forma é sprints repetidos, como a gente faz sempre. Porque, de fato, sobrecarrega o sistema e tem resposta. Segunda forma é sprints durante contínuos de maior duração. Então, a gente consegue, numa situação de mais fadiga, fazer você responder, desenvolver nessas situações também. E aí, gente? E aí, finalmente, vamos para como você treinar isso além do nosso treinamento apenas, tá bom? É claro que eu posso te prescrever isso, te sugerir, tá bom? Mas você pode fazer intencionalmente sempre que você quiser. Primeira forma, em um simulado ou uma prova regional, prova de nível C, você pode fazer intencionalmente um ataque na prova, em especial na última volta. E esse aspecto lático vai ser treinado e estimulado. Você vai ter mais condições de usar isso e ter resposta fisiológica a partir desse ataque. Tá bom? Então, como treinar isso intencionalmente? Em simulados provas regionais, ataques na última volta ou nos últimos quilômetros. Você faz isso intencional. O que mais? Fazer sprints finais longos, pelo menos 2 minutos, pelo menos, aliás, 1 minuto, perdão, nas provas e simulados também. Por que essa duração? Porque vai sobrecarregar o sistema de forma significativa. De 30 segundos a 1 minuto, perdão, 30 a 2 é esse sistema, tá bom? Mas esse 1 minuto já caminha mais para a capacidade, para a sua resistência de velocidade. Então é mais interessante o sprint mais longo. Exemplo, quando eu competia, em especial categorias de base, júnior, por exemplo, toda a prova eu fazia sprint final. Podia ter ninguém comigo na linha de chegada, eu fazia sprint final. Para treinar isso. O que eu faria diferente hoje? Apenas faria um pouquinho mais longo. Como falei, pelo menos 1 minuto, 1 a 2 minutos. Tá bom? Então você pode fazer isso aí intencional. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora porque podemos treinar isso também. Quem treina esses sprints de 30 a 2 minutos, fica bom para fechar gaps na prova. Sabe aquela situação ioiô na prova? A pessoa abre o gapzinho de você e você não consegue fechar. Aí você vai, investe, encosta, mas a pessoa está descansada, ela vai lá e contra-ataca, aumenta o gap de novo. Aí distanciou. Aí você vai investindo. Quando se aproxima, a pessoa viu que estava chegando, descansa um pouquinho, ela investe de novo. Então, essa situação
Quando você treina esse aspecto anaeróbio lático, de novo, sprint de 30 segundos a 2 minutos, você consegue lidar mais com esse teto de fadiga, com a situação tão ácida na prova e fechar esse gap. Tá bom? Então, onde você melhora? De novo, sprints médios na prova, situações tem esse limite de acidose, sprints, em especial os longos, fugas longas, ataques na última volta ou últimos quilômetros, sprints na linha de chegada e, finalmente, fechar gaps na prova, quando houve fuga. E, claro, quando você foi quem fez a fuga. Então, exemplo, estou no XCO, eu abri um gap de um adversário meu, de, sei lá, 15 segundos de gap. Eu estou investindo. Eu consigo fazer forte 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Certo? Mas, se por acaso eu vejo que essa pessoa está conseguindo de fato aproximar de mim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reduzir a minha intensidade, descanso um pouco, pouquíssimos segundos, e quando ela chega, contra-ataca. Então, essa ida e volta também é um aspecto anaeróbio lático, porque na prova vai ser sempre sprints mais médios, né? Como eu falei, sprints curtinhos influenciam em cada microaceleração minha na prova, e em partes muito íngremes, beleza, mas nessa dinâmica toda de prova, o que mais influencia são os sprints médios. De novo, que nós treinamos com sprints de 30 segundos, 45, 1, 1,5, 2 minutos. E aí, gente, qual que é a nossa conclusão dessas coisas, tá bom? A conclusão é a seguinte: por mais que o esporte de endurance é um esporte de você manter um ritmo constante a prova inteira, resistir àquela fadiga, é sobre velocidade. Você tem que ter algo chamado resistência de velocidade. É ser veloz, mas não é você ser resistente, é ser veloz. Mas que tipo de velocidade? E a resistência de velocidade é ser resistente nessas situações, é segurar essa velocidade. E como treinamos isso? É com os sprints, tá bom? Tanto os sprintzinhos curtos, como os sprintzinhos de 30, 45, 1, 1,5, 2. Como eu disse, puramente eles te desenvolvem, quanto os sprints longos. Porque esse aspecto, como eu falei, anaeróbio lático, é treinado não só com os sprints curtos, mas com suportar um tempo acima da FTP e VO2. Então, mesmo com sprint longo, eu treino isso. Se eu faço um sprint de 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tiro de 8. Em tudo isso, eu consigo desenvolver o tanto que eu consigo ficar, tanto que eu consigo dessa capacidade ser desenvolvida, o aspecto anaeróbio lático, e, de novo, que é medida com esse tempo que eu fico acima do FTP e VO2. Então, mesmo com esse sprint longo, eu consigo desenvolver essa capacidade. E ainda, olha que interessante, digamos o padrão ouro para treinar isso, sabe o que é? Para medir para treinar. É um sprint, em conta-relógio, na verdade, de 25 minutos. E essa é a nossa velocidade crítica ou potência crítica. Então, você ficar 25 minutos no seu teto ajuda você a aumentar esse limite seu acima do FTP e VO2. Esse limite seu de capacidades anaeróbias láticas. Tá bom? Então, resumindo mais uma vez, sprints curtos são importantes. Sprints curtos, recuperação um pouco mais longa. Mas também os longos, os médios, digamos assim, e ainda você fazer um contínuo intenso também tem o seu lugar. Também pode ajudar você a ter mais reserva para você poder distribuir na prova nas situações anaeróbias que você tem. E é interessante que mesmo em provas muito longas, como maratonas, ultramaratonas, isso tem utilidade. Por exemplo, tem estudos que mostram que sua performance para 1 minuto, sua potência para 1 minuto de prova, influencia a sua colocação em prova de maratona, prova de 2 horas, 3 horas. A potência para 1 minuto. Por quê? Como eu estou falando, porque essas capacidades
ajudam você na prova a responder as demandas que ela tem e a andar em um teto de prova mais alto. Porque existe o teto nosso aeróbio, que tem, como eu falei, o VO2, o FTP e o VO2, mas você consegue ir um pouco mais acima no teto de prova com outras capacidades, que são as anaeróbias. Então, nós vamos sempre treinar sprints, repetição de sprints, sprints médios, sprints longos, para que você possa responder essas demandas. E mais que isso, que você possa, no seu treinamento, ser estratégico. É uma prova regional? É um simulado? Faz sprints no final. Inicie uma fuga, porque você vai conseguir também estimular isso. Até porque isso não é só algo físico, isso é físico, barra mental, barra emocional, barra estratégico. Então, que você possa fazer isso também para você poder conseguir performance. Tá bom? Gente, então é isso. Encerramos aqui por hoje. Espero ter agregado para vocês. E vamos aí seguir. A questão do transitório que continue descansando bem aí. E quem já iniciou a nova temporada, vamos pisar fundo e fazer uma base sólida, consistente para poder voarmos aí em 2026. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Amanhã Valeu, Leandro. a gravação para quem quiser rever, tá bom? Valeu, obrigado. Boa Obrigado noite. a você, Valeu, gente. até Ótima mais. noite. Ótima semana para vocês aí. Valeu. Boa noite, boa semana. Igualmente. Obrigado, Gisele. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.